Olá pessoal, vamos começar agora mais um Saúde, Prosa e Café. Que saudade, viu? Eu estava de você aí de casa. Hoje estamos com um programa inusitado e a presença do neurocirurgião, o Dr. Gustavo Lages, que veio conversar com a gente, com você aí de casa, que está no sofá, nos ouvindo e que sempre nos alegra com a sua audiência. Oi, doutor, tudo bem? Oi, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Oi a todos. Um lugar melhor impossível. Prosa e café, quase não gosto de café, né? Pois aí, esse Saúde, Prosa e Café, doutor, tem a honra realmente de ter te convidado para estar com esse momento especial para falar de saúde, falar sobre a neurocirurgia, né? Você que é especialista, inclusive, neurocirurgião, eu acredito que tem um legado muito importante, porque cuida de pessoas e tem uma especialidade não muito simples. Não, um pouquinho atípica aqui para a região. Eu sou médico neurocirurgião, eu sou especialista na neurocirurgia funcional. O que é isso? É a área da neurocirurgia que trata os distúrbios do movimento, como a doença de Parkinson, a segunda doença mais frequente, a degenerativa mais frequente, mas também o tratamento de dor crônica, cirurgias da coluna, pacientes com epilepsia refratária, tratamento de comportamento também. Então é uma área aqui no norte de Minas, somente eu tenho essa especialidade, estou aqui desde 2013 tentando ajudar a população do norte de Minas com os meus conhecimentos e tentando trazer um pouco de alívio para os doentes dessa área. Então, doutor, falando aí, você já deu aí seu feedback para o pessoal de casa, falando mais da neurociência, né? Da neurocirurgião, né? Sim. Neurocirurgia, no caso. Queria saber agora um pouquinho sobre quando o paciente deve procurar um neurocirurgião funcional. Então, a neurocirurgia funcional aborda essas áreas que eu acabei de falar. Então, vamos pegar a doença de Parkinson como exemplo, os distúrbios do movimento. Sempre que você estiver fazendo um tratamento e ele não está sendo muito eficaz, ou o paciente está com muitos sintomas, então o Parkinson está tremendo demais e o remédio não está trazendo solução, talvez seja uma possibilidade de um tratamento cirúrgico, intervencionista, poder controlar aqueles sintomas. Então, o paciente, eu já recebi, por exemplo, o pedido de um amigo, hoje eu posso falar isso, que é um paciente meu desde 2014, ele tinha muita dificuldade de segurar uma xícarazinha de café. Eu falei, não, xícara de café, eu tenho que te ajudar a parar com esse tremozinho que vai cair seu café todo, e não podemos desperdiçar café. E aí, a gente realizou a cirurgia, tivemos um grande sucesso, ele parou de tremer, é a coisa mais linda do mundo. Você vê a pessoa ali tremendo, ele parar de tremer, e poder, parece uma coisa tão simples, mas traz uma qualidade de vida tremenda para o paciente. E é isso que é uma das áreas, né? Outra, epilepsia refratária, então você pega crianças que têm dificuldade de controle de epilepsia, existem cirurgias para epilepsia e é muito pouco divulgado. E programas como o seu, a abrangência que tem aqui no norte de Minas é importante, passar esse conhecimento, passar essa informação é muito importante. As cirurgias do comportamento, a gente também realiza, não são muito frequentes, mas a gente realiza. E os tratamentos de dor crônica. Então, o paciente fibromialgico, por exemplo, refratário, aquele paciente que está sofrendo ali com muito tempo de dor. Em qualquer segmento do corpo, a neurocirurgia funcional vai tentar achar uma alternativa para lhe trazer paz no seu sofrimento. Você tocou num ponto importantíssimo. A fibromialgia até muito tempo sofria muito preconceito. Muitas pessoas eram taxadas como meio que dramáticas. Sim. E é coisa séria. Muito séria. Então, assim, as doenças que eu falo com o meu paciente, aquela doença que eu não consigo provar ela por exame de imagem. Porque aí as pessoas têm uma dificuldade assim, doutor, mas não tem nada que prova, me dá um exame, uma ressonância, uma tomografia, um exame de sangue que prova que eu tenho fibromialgia. Infelizmente a gente não tem isso ainda, mas o exame clínico a gente consegue identificar, uma boa anamnese a gente consegue identificar. E infelizmente existe um preconceito muito grande, tanto da pessoa leiga e infelizmente também dos colegas médicos que interpretam aquela dor, aquele sofrimento como um termo ruim, como um piti ou uma dor que não existe, uma dor psicológica, e não é isso, a pessoa está ali realmente com dor, realmente sofrendo, e ele precisa de atenção, precisa de um bom medicamento, precisa de uma boa evolução, porque eles falam assim, acostume com essa dor, e para a gente que mexe com dor, para nós médicos que somos especialistas em dor, isso machuca a gente, porque não é para acostumar, a gente tem que tentar achar uma alternativa. Nas dores mais complexas,
a gente acha uma alternativa. Não é possível que, para o seu caso, a gente não vai conseguir achar. E o emocional da pessoa fala muito. Demais, demais. Quando existe um vínculo muito importante entre a dor crônica e o emocional. Então, eu sempre dou exemplos trágicos, mas é para a pessoa poder entender. Então, imagina que você está ali sofrendo com uma perda, por exemplo, a perda de um filho, a perda de um pai, e aquilo ali você perde noites de sono, começa uma dor de cabeça, aí essa dor de cabeça começa a passar para o pescoço, e aí você começa a ficar emotiva, triste. Quando você vai ver, você está com sintomas de uma fibromialgia, mas tudo começou por um evento que não foi muito bem cuidado psicologicamente, você não teve o suporte adequado dos seus familiares ou dos seus amigos, e isso cresce dentro da pessoa, gerando os sintomas de dor crônica, que são alterações do sono, alterações de comportamento, labilidade emocional, aquelas tonturas mal explicadas, aquela gastrite nervosa, aquelas dores que você não consegue explicar e fica incomodado, poxa, eu tô com dor de cabeça e minha ressonância é normal. É isso mesmo, infelizmente, mas para isso tem tratamento, para isso tem um acompanhamento multidisciplinar, psicólogo, fisioterapia, o médico especialista em dor, e aí a gente consegue prover pelo menos um pouco de alívio para esse sofrimento. E o que tange a questão da tecnologia e a inovação, como é que está te ajudando a construir o diagnóstico e tratar seus pacientes? A evolução ela está cada dia que passa maior. Quando eu comecei lá nos primórdios de 2012, 2010 na neurocirurgia funcional, a gente não tinha acesso às imagens que nós temos hoje, à tecnologia que nós temos hoje. Então, hoje, essa tecnologia ela consegue me prover imagens muito melhores, por exemplo, para a localização de um núcleo dentro do cérebro. Então, para eu fazer uma cirurgia de Parkinson ou uma distúrbio de movimento, eu tenho que acertar um alvo dentro da cabeça que eu não posso errar por 1 milímetro. Ou seja, uma coisinha pequenininha eu não posso errar. Então, se eu tenho uma imagem muito bem nítida, muito visível aquilo ali para mim, fica mais fácil de acertar. Não que eu não possa errar, mas a probabilidade ela é maior. Os equipamentos, a evolução dos equipamentos para me prover menor erro, os medicamentos, eles evoluíram demais. Antigamente a gente tinha poucas alternativas para o tratamento da fibromialgia, como a gente comentou. Hoje a gente tem estimulação magnética transcraniana, hoje a gente tem infusão de ketamina, hoje a gente tem estimulação radiofrequência pulsada. São tratamentos que, acredito que desses 3 nomes aqui, pouquíssimos, ou acredito que nenhum que está aí ouvindo, ouviu falar sobre esse tratamento. E aí a pessoa fica assim, poxa, mas eu estou aqui tomando meu remédio e não melhoro. Mas a falta do conhecimento, e é para isso que eu acho tão importante programas como o seu, para a gente poder tentar aqui mostrar para a população que existe sim tratamento, existe sim alternativas para poder tentar prover um pouco de alívio para aquele sofrimento. Eu queria saber se a questão genética influencia na questão do Parkinson e também na fibromialgia. A genética no Parkinson ela é muito linkada, muito linkada. Então, assim, um homem ter o Parkinson, a probabilidade do filho ter o Parkinson, ela é alta, ela não é baixa. Nós estamos falando aí de pelo menos 25% de probabilidade de penetrância naquele paciente. A genética, essa não tem como a gente mudar. Então, infelizmente, não tem como você mudar a genética. Mas tem como você mudar hábitos que possam, pelo menos, postergar um pouco aquele sintoma ou abrandar aquele sintoma que o paciente está sentindo. Então, você tem um pai que tem um Parkinson, mas ele bebe, ele fumou durante muito tempo, não praticou atividade física, hábitos de vida não muito saudáveis. O fato de você conseguir mudar aquilo ali, mudar o hábito, talvez a evolução sua vai ser completamente diferente da do seu pai. A fibromialgia também tem, sim, um cunho genético, mas, na minha opinião pessoal, o ambiente onde aquela pessoa está inserida faz toda a diferença. Então, se você pegar um ambiente que ele é muito favorável para a pessoa ter paz espiritual, ele vai ter uma probabilidade menor de evoluir para isso. E a questão da saúde tem sempre que ser lembrada, falada, e é por isso que estamos aí com Saúde, Prosa e Café, para levar o pessoal de casa aí mais informações. E informações salutares. Nós vamos agora para o break, vamos tomar aquele cafezinho, doutor, e voltaremos com mais Saúde, Prosa e Café com o doutor Gustavo Lages para você de casa.
nosso Saúde, Prosa e Café. Doutor Gustavo Lage, gente, adora um cafezinho, inclusive. E hoje ele está tendo a honra de experimentar o Gema de Minas e ter esse bate-papo com a gente aqui no estúdio da TV Gazeta. Mais uma vez, obrigado, viu, pela presença. Gente, continuando a entrevista, vamos falar agora um pouquinho dos riscos e da recuperação. Inclusive, quais são os riscos mais comuns dessa cirurgia? Existem alguns? Quais são aí as nuances? Toda cirurgia, ela tem risco, então não tem como você falar que não existe risco. A cirurgia de Parkinson, a cirurgia que implanta o eletrodo para fazer qualquer tipo de controle de algum sintoma, de tremor, de movimento, de comportamento, ela parte de uma pré-avaliação muito extensa. Então, aquele paciente que está apto para realizar a cirurgia, ele passou por tantos exames que ele reduz demais o risco. Então, hoje em dia, a gente tem um estudo neuropsicológico que tem que ser muito bem feito para você saber se a mente da pessoa, o cérebro da pessoa suporta uma cirurgia. Você tem estudos de imagem muito bem feitos para saber se a gente consegue colocar muito bem aquele eletrodo. E você tem um aparato tecnológico durante a cirurgia que me reduz muito. A probabilidade de um erro ou de uma cirurgia, o mais comum não, né? O que a gente mais teme, que é um sangramento, é em torno de 1 para 1000. Ou seja, é raro você ter, mas você pode ter. O efeito, o que é mais comum que acontece, e é raro também, é a alteração do device que a gente fala, do próprio aparelho, do próprio marca-passo. Igual se o celular dá uma travadinha, tem hora que, infelizmente, o marca-passo dá. Você precisa trabalhar lá em cima dele. A gente tem um programador que a gente consegue controlar aquele marca-passo. Então, infelizmente, essa questão de conexão, igual você tem dificuldade em casa de conectar o Wi-Fi, de conectar o Bluetooth, às vezes a gente tem dificuldade de fazer conexões. Mas, no geral, a cirurgia em si é muito segura. Então, eu gostaria também de saber como é que é o processo de recuperação do paciente e se esses resultados são imediatos ou levam tempo para aparecer. Eles são imediatos. A cirurgia a gente faz com o paciente acordado, ou seja, ali, durante a cirurgia, o paciente já vê o tanto que ele melhora. Ali a gente já tem que ver uma melhora no mínimo de 50%, que a gente fala, que a gente está satisfeito com um bom resultado cirúrgico. Como é uma cirurgia de anestesia local, a gente praticamente não faz sedação, porque a gente precisa dele bem acordado, conversando com a gente, falando qualquer efeito colateral da cirurgia, a gente está alta no dia seguinte. Então, assim, é muito baixa internação, hospital dia praticamente, faz de manhã, no outro dia de manhã vai embora. A recuperação, ele já sai melhorado da cirurgia, porque o efeito do implante do eletrodo, no caso dos distúrbios de movimento, eles são imediatos, a resposta. E a questão de a probabilidade de rejeição, que seria alguma outra também, é o que eu falo para os pacientes. A mesma probabilidade de uma rejeição de uma prótese mamária, por exemplo, a cirurgia de silicone, é a mesma que ocorre numa cirurgia de parafuso, é a mesma que ocorre numa cirurgia de eletrodo cerebral. Então, existe a probabilidade de rejeição, mas, de novo, ela é pequena. Então, com relação à cirurgia, aqui em Montes Claros, como é que está o acesso? A gente estava conversando nos bastidores que antes da pandemia tínhamos até pelo SUS, hoje não mais. Hoje, infelizmente, ela sai pelo SUS, entre aspas, mas é tudo via ordem judicial. Hoje o paciente ele vai procurar o Ministério Público, ele vai ajuizar uma ação para conseguir essa cirurgia, porque o SUS, na teoria, dá direito à ampla saúde para a população. Existe codificação, mas com essa questão financeira, tanto da pandemia quanto essa questão do dólar e tudo mais, só a parte comercial, que não vem a parte médica, eles não conseguem, os hospitais não conseguiram mais adquirir os equipamentos pelo valor que se é pago hoje, por essa questão de aumento. Todos os convênios, na teoria, são obrigados a custear essa cirurgia, DIP, Senga, Bradesco. A cirurgia pode ser feita de ordem privada, também particular, mas infelizmente ainda é um valor muito alto a ser pago. E aquele paciente que não tem nenhuma dessas opções, a judicialização acaba sendo uma opção. Existem centros no Brasil que fazem 100% SUS, que os grandes centros, como a USP de São Paulo, por exemplo, o próprio governo adquiriu o equipamento e ele fornece para a população. Doutor, vamos falar agora da questão da humanização e qualidade de vida, né, que é também muito importante falar aqui nessa entrevista. Como essas cirurgias estão impactando a qualidade de vida dos pacientes? Imagem que seja assim, gigante. É uma coisa absurda, tanto para o paciente quanto para o familiar.
Então, aquele paciente que ele não tem condições mal de deambular, ou seja, de andar, de se alimentar por si próprio, fazer sua higiene pessoal, tomar um banho, ele volta a ter uma autonomia. Óbvio, são doenças neurodegenerativas, nós não estamos falando de cura, mas a gente está falando de paz durante um período da vida e um período importante da vida. Eu sempre dou um exemplo, é como se eu tivesse voltado no tempo. Eu falo assim, você vai ter mais 10 anos de paz. Então, você imagina que a cirurgia, a doença estava evoluindo e ao longo dessa evolução ela foi te restringindo em alguma coisa. Uma atividade de lazer, algum dia a dia com a sua esposa, com seus filhos. E a gente volta no tempo a esses sintomas, devolvendo ali mais 10 anos aproximadamente de qualidade de vida. Aí, de tomar um cafezinho, a você poder viajar e ter uma interação com a sua família, a gente consegue, na teoria, prover. Doutor, qual foi aí o caso mais marcante de sua carreira? Então, marcante, aí lá vai eu de novo pro cafezinho, porque esse aqui não pode faltar. Um paciente chegou até mim e com um tremor muito intenso, ele não conseguia segurar uma simples xícara de café, um copo de água. E o fato dele não estar conseguindo segurar sua xícara, ele falou, doutor, deixa eu tomar meu cafezinho. Aí eu falei, não, tem que dar um jeito nisso, tem que controlar esse sintoma. Então você vê o tremor muito intenso que incapacita a pessoa de segurar simplesmente um copo de água, uma xícara de café, e você conseguir devolver o paciente a uma coisa tão simples para alguns e tão complexa para outros. Ou seja, para ele poder tomar uma xícara de café, era um copo muito grande, com a esposa ajudando a segurar, e ele tinha que virar a cabeça, ou seja, para conseguir fazer. E a gente prover aquilo ali, ó, é um prazer, como diria o mineiro, é um prazer fantástico. E a gente sai para trabalhar, para entrevistar o doutor, especialista, né, nessa questão da neurocirurgia, e a gente até se emociona. Num dia, inclusive, muito especial para nós, jornalistas, né? O dia do jornalista. E eu fiquei tocada, viu, com esse depoimento do doutor. Tô assim, inclusive meio trêmula, emocionada de fato. E desculpa te interromper, está chegando aí dia 11 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Então, para você, pessoa parkinsoniana ou aquele que conhece alguém, existe médicos especialistas nessa área, existe neurologista especialista, existe neurocirurgião especialista. Talvez você seja um candidato, talvez você não precise passar pelo aquilo que você está passando. Aquela frase, aceite, às vezes a gente tem que aceitar mesmo, porque a gente já passou muito do tempo. Mas eu vou te falar que tem tempo que eu não me lembro de um caso que a gente aceitou, que a gente não conseguiu prover, ou pelo menos um pouco de alívio para o paciente. Doutor Gustavo, quais sinais neurológicos não devem ser ignorados? Todo sintoma que aparece que você não tinha, então eu, Gustavo, qualquer pessoa que começa a ter um tremor, uma dificuldade do movimento, que a gente chama de acinesia, uma lentificação do movimento, um braço está diferente do outro, uma característica marcante da doença de Parkinson é a assimetria. Nossa, esse braço meu está meio estranho. Esse aqui está solto, esse aqui está meio estranho. Esse aqui começou a tremer. Esse aqui está mais rígido. São sintomas cardinais que a gente fala, os 3 sintomas cardinais da doença de Parkinson. Mas antes dele vem dor, principalmente na região lombar, ou na região cervical, ou naquele membro que treme. Vem alterações do pensamento, tipo depressão e ansiedade. Nossa, que interessante, viu? 3 a 5 anos antes dos sintomas da doença de Parkinson, um senhor de 60, 67, 70 anos vai começar com sintomas depressivos. E um outro que marca muito e que as pessoas culparam muito o Covid, depois da Covid, é a alteração de olfato e paladar. É um sintoma não motor da doença de Parkinson. Assim, nossa, mas a comida da minha mulher começou a ficar ruim demais. Eu falei, mas como assim? Foi, doutor, eu ouvi, eu tô comendo e tá estranho, meu paladar tá estranho. Muito tempo depois surgiu os sintomas da doença de Parkinson e aí linkaram a doença de Parkinson à alteração do paladar. Nossa, que então, sintomas cardinais com sintomas não motores. Assim nós fechamos a doença de Parkinson. Doutor, e para falar um pouquinho do doutor Gustavo Lages, que está há quase 20 anos, 2 décadas, cuidando de pessoas, mas em específico na neurocirurgia, já tem um pouco menos, mas eu acredito que tem uma história lá dentro do seu coração que levou você a escolher essa especialidade. Eu acho que eu nunca devo ter falado isso para ninguém, mas assim, a minha escolha de neurocirurgia foi muito engraçada, que na verdade eu nem tentei neurocirurgia, eu tentei cirurgia de
geral para fazer cirurgia cardiovascular. E meu pai, Tadeu Lages, falou assim, meu filho, faça ali neurocirurgia. Eu fiz e apaixonei. Deveria ter tentado as outras todas naquele local. E eu ia fazer uma outra área da neurocirurgia, mas fui numa cirurgia de tremor em São Paulo, meu chefe, o Dr. José Osvaldo. Eu vi aquele paciente parando de tremer e falei, é isso que eu quero para minha vida. É isso que você poder prover algo assim fascinante e imediato para o paciente. Mas existe aquelas lutas como a da fibromialgia, que você comentou há pouco, no bloco passado. O tremor ele é fácil de ver. O tremor é fácil, mas aquela doença da mente, aquela depressão, aquela ansiedade, aquela dor, tanto física quanto que aperta o seu psíquico, essa é uma luta às escondidas. E aí a gente tem que essas também, a gente gosta de ver um bom resultado, toda a melhora do paciente. Doutor Gustavo, gostaria muito de te agradecer pela presença sua aqui hoje no Saúde Prosa e Café. Como eu disse, foi um presente. Fiquei muito emocionada num dia especial, ter a honra de ter um depoimento tão marcante que foi. Saber um pouquinho da sua história, do seu trabalho como profissional na área da saúde e saber o que leva, o que motiva pessoas a querer cuidar do próximo tão profundamente assim, nessa área que é a neurocirurgia, que não é fácil. Nossa, muito obrigada. Eu gostaria também de tê-lo aqui mais vezes, depois para falarmos muito, inclusive, de mulheres fibromialgicas, homens também. Eu não sei se os números relatam. Mulheres, existe um número muito maior nas mulheres. Então, a carga das mulheres não é fácil. Sempre é maior. Eu acho que a própria sensibilidade, as preocupações, eu acho que o lado da mulher, até mãe, ajuda naquelas preocupações do dia a dia, se é que eu posso dizer assim. Mas, de certo modo, tem a ver, né? Prometo tomar menos café se eu voltar, viu? Vou deixar aqui. Muitíssimo obrigada. Obrigado a vocês, obrigado a todos. E eu prometo a você de casa que você também vai ter o prazer de saber um pouco mais sobre a questão da fibromialgia com o doutor Gustavo Lages, aqui no Saúde, Prosa e Café. A priori, meu beijo grande a todos vocês e fiquem ligados, cuidem da saúde, porque saúde é a maior riqueza que temos. Olha, gente, o doutor falou, você poder pegar uma xícara e tomar seu cafezinho é muito bom. Esse Saúde, Prosa e Café de hoje foi maravilhoso. Você de casa, com certeza, deve ter sentido essa energia boa de saber quando tem o resultado, quando tem a cura. E a cura é algo que é bênção. Muito obrigado.